em relação ao São Paulo, que tem 3 campeonatos. O Zubeldia volta pro jogo de quinta-feira contra o Atlético. Perdeu o jogo de 1-0. Jogar na Arena MRV, pô, é ruim demais, cara. Primeiro é um gramado horrível, um pasto. Há uma dificuldade de jogar tecnicamente que é incrível. Há uma dificuldade do jogo ser veloz que é impressionante. O jogo não consegue ser veloz. É um jogo parado, é um jogo muito parado. Então, qual a ideia, o que você pode falar para todos nós aqui, meu querido Paulo do Vale, e parabéns pelo seu aniversário. Muito obrigado, Craque Neto. De fato, né? O São Paulo não conseguiu fazer um bom resultado em casa. No Morumbi, perdeu pro Galo 1-0. Vida complicadíssima pro tricolor paulista essa sequência de Copa do Brasil, né? O São Paulo que é o atual campeão da competição. Aliás, o Atlético Mineiro enfrentando os 2 atuais campeões, né? Tanto da Copa do Brasil como da Libertadores. O Galo pega o Fluminense na Libertadores e pega o São Paulo na Copa do Brasil, e a gente não sabe o que vai acontecer ainda nesse jogo contra o Fluminense, tem as 2 partidas. Mas sobre a situação do São Paulo, o Zubeldia está comandando o time nos últimos dias, sem a presença do Lucas e sem a presença do Bobadilla. E aí é uma questão, né? Daqui a pouco os times entram em campo, o Brasil e o Paraguai. O Bobadilla ele teve um desconforto muscular na primeira partida do Paraguai, nas eliminatórias, mas aquilo que talvez o São Paulo esperava com relação a uma lesão não foi confirmada. Então o Bobadilla pode até, quem sabe, pintar entre os relacionados hoje do Paraguai e até mesmo entre os titulares. Não seria tão bom para o São Paulo se ele fosse o titular. Lembrando que caso o Bobadilla entre em campo hoje como titular do Paraguai, em menos de 48 horas ele estará em campo, ou pelo menos ficando à disposição do Zubeldia nesse duelo de quinta-feira contra o Atlético. No caso do Lucas, ele entrou no segundo tempo contra o Equador na sexta-feira. A tendência, talvez, dependendo de como pintar o jogo, ele entre em campo também, mas o desgaste não é tão grande de um titular, né? O Bobadilla, no caso, é titular da seleção do Paraguai. Certo. Então acho que pro São Paulo seria melhor se o Bobadilla fosse até preservado hoje para estar à disposição do Zubeldia. Ele é o titular do Zubeldia, forma dupla de volantes ali com o Luiz Gustavo, né, Craque Neto? Então... Vamos lá então. A gente sabe também, em relação ao São Paulo, que a sua força da sua torcida é uma coisa incrível, jogando no Morumbis, né? Dá para entender que o São Paulo, saindo fora das 2 competições contra Atlético Mineiro e Botafogo da Libertadores, o São Paulo perde o ano? Perde o ano, mas tem uma questão crucial. Qual seria? Vaga na Libertadores. Essa é muito pouco para São Paulo, para Corinthians. Mas pode correr o risco de nem isso, né? Por quê? Porque o São Paulo hoje, ele é o 5º colocado. O São Paulo estaria em uma das vagas de pré-Libertadores. Dá pra pegar aí a classificação? Alguém já pode classificar o São Paulo, né? Você tá querendo falar. No que sentido? De algum time dentro do G4 ganhar a Libertadores, Copa do Brasil. Tem essa também, Verdade. O Botafogo, por exemplo, ser campeão, ou o próprio Flamengo ser campeão. Equador 1, Peru 0. Equador Enervalência, hein? Enervalência. Desde julho, o Enervalência do Internacional, né? Do Internacional. Bom, jogadorzinho. O São Paulo então tem essa questão, pode perder o ano com relação à conquista de um título, que aconteceu no ano passado, que talvez o time era até inferior do que esse, talvez não, né, era um time inferior do que esse, que o Zubeldia tem à disposição, mas acho que a grande preocupação do São Paulo tem que ser alguma forma de garantir uma vaga na Libertadores. O São Paulo não pode se dar o luxo de jogar de novo uma Copa Sul-Americana, né, por conta de toda uma reestruturação que eles vendem que vem acontecendo. Onde tá aqui isso aqui? Ah, tá aqui. Tá Botafogo 50, obrigado. São Paulo aí. É o 6º colocado. Alexandre, obrigado aí, YouTube aí. Fortaleza 48, Palmeiras 47. O título não sai daí, né? Flamengo, Palmeiras, Fortaleza e Botafogo. Não sai daí. E Fortaleza joga amanhã contra o Inter, pode voltar pra liderança. Pra fazer 51 pontos. Aí você pega o Cruzeiro, São Paulo, aí vem Bahia, Vasco da Gama, Atlético Mineiro, Internacional, tendo 32 pontos, mas tem 22 jogos, ainda para encostar nos 25, faltam 3 jogos aí do Internacional,
Aí vem a outra parte da tabela, dá pra colocar aí, por favor, pra todo Tem mundo que Red tá. Bull Bragantino, 11º, Atlético Paranaense, 12º, Juventude, Juventude, 13º, Criciúma. Aí pra mim cai. Tem. Aí daí que vai cair. Juventude, Criciúma, Grêmio, Fluminense, Corinthians, Vitória, Cuiabá e Atlético. Pra mim, Atlético Goianiense e Cuiabá já estão na segunda divisão e vai brigar Vitória, Corinthians, Fluminense, Grêmio, Criciúma e Juventude. Pra ver daí quem sai os dois últimos colocados pra cair pra Série B do ano de 2025. Diga-se de passagem, me parece que o brasileiro, a Record comprou, né? Até 2029. E da Liga não, até Forte. 2027 27. e 29 o Paulista, né? Isso. A Rede Record. Mais alguma coisa do